Eu sou Larissa, essa é a terceira edição, e hoje eu queria colocar alguns pingos nos is sobre o design editorial. Eu acompanho o mercado editorial já há alguns anos e a gente vê que tem alguns tipos de edição por aí no mercado. Então a gente tem uma edição básica, a gente tem aquela edição mais caprichada, uma edição que é bem padrão, uma edição mais artística, uma edição de luxo. Mas o que é cada uma dessas coisas? Aliás, quais critérios que a gente pode usar para classificar uma edição como boa ou ruim? Então, em primeiro lugar, a gente tem que pensar nos elementos que devem ser avaliados para fazer essa análise. Então, eu diria que são basicamente esses elementos: a capa, a folha, a diagramação, a proporcionalidade e a encadernação. Então, eu separei 5 elementos para falar um pouco sobre eles e falar um pouco sobre como que eles podem variar de uma qualidade ruim para uma qualidade boa. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, o que é uma capa de qualidade? Ela não necessariamente é uma capa bonita, porque aí a gente vai cair tanto em gostos pessoais quanto em questão de tendências mesmo. O mercado e a produção de capas de livro, ela segue tendências mundiais, regionais, então não dá para você ficar muito focado em capa bonita ou capa feia. O que ela precisa ter é bom senso. Então, assim, algumas capas, elas são obviamente desagradáveis quando você olha. Por exemplo, quando elas são mal desenhadas, quando elas são muito desproporcionais, e isso de forma não intencional, obviamente. Além disso, eu diria, na verdade, que o mais importante é a qualidade da capa, a qualidade do material de produção dela. Então, a capa ela tem que ter uma gramatura mínima para você poder garantir que o livro vai ser firme, que a capa não vai amassar à toa. E eu diria também que uma boa edição, e aí que eu tô falando especificamente de brochuras, né? Ela tem uma orelha. A orelha, ela pode parecer besteira, mas ela faz muita diferença na conservação do livro. E aí a gente tem os efeitos, digamos assim. A gente tem a laminação fosca, a laminação brilhosa, o verniz localizado, o verniz metálico, esse tipo de coisa. Isso não vai entrar na qualidade da capa, vai entrar na valorização da capa. Bom, agora a folha. Que diferença faz a folha do livro? Faz muita diferença, em 2 aspectos principalmente. O primeiro é a durabilidade. Se você tem um livro que é feito de um papel muito fino, ele tem muito mais chance de durar pouco, de rasgar. Então, quanto mais encorpada a folha, quanto mais encorpado o papel utilizado, mais garantia de vida útil você tem para o livro. O segundo aspecto é a questão da experiência de leitura. Então, a gramatura ela vai influenciar na transparência da página. Ou seja, quanto mais grossa a página, menos chance você tem de que o conteúdo impresso de um lado seja visto do outro lado. E isso é uma coisa que ajuda na leitura. Você garante que não vai ter essa interferência do texto impresso do outro lado da página no lado que você está lendo. Isso garante uma experiência de leitura mais interessante, porque não vai confundir você. Outro aspecto interessante aqui é a cor da folha, a cor do papel. E, em geral, o que a gente vê são 2 padrões de cor de papel. A gente tem o papel branco e o papel creme. O papel branco, isso pode parecer besteira, mas o contraste muito alto entre o branco do papel e o preto da impressão do texto, isso cansa a vista. Então, atrapalha a leitura, torna ela mais difícil de ser feita e mais desagradável de ser feita. O papel creme, ele dá uma quebrada nesse contraste, diminui um pouco ele, então torna a experiência de leitura mais agradável e menos cansativa para a vista. Mas tanto essa lógica da gramatura quanto a lógica da cor, elas podem ser subvertidas e alteradas, e você pode brincar com elas de forma intencional para causar algum tipo de sensação que você deseja. Que é o caso, por exemplo, desse livro aqui, A Fera na Selva, da Kozak, que é um livro que brinca com isso o tempo inteiro. As páginas iniciais dele, elas são bem fininhas, bem molinhas, estão vendo? O escrito é em um prata mais claro, é um cinza prateado, e a folha é branca, até ligeiramente transparente. E à medida que você vai avançando na história, ela vai mudando a cor da página, a gramatura da página e a cor do texto. Até que no final, você chega em algo assim primeiro. Então, você vê que tem uma página cinza bem prateada, com a escrita também cinza. E as últimas páginas são assim, um cinza fosco na página e um prateado claro
na fonte. Mas isso aqui é intencional. Isso foi feito desse jeito, até porque isso torna o livro mais caro. E a intenção era brincar com isso da gramatura e da cor da página. Depois a gente tem a diagramação. Agora, o que é a diagramação e para que ela serve? A diagramação é basicamente a organização do conteúdo dentro da página, seja esse conteúdo texto ou imagem, não importa. Ela vai influenciar basicamente na experiência de leitura. Ou seja, um livro com texto demais na página torna a leitura cansativa, meio monótona. Por quê? A nossa percepção de passagem de tempo durante a leitura, ela é medida pela passagem dos olhos na direção do texto nesse sentido e na troca de linha, então esse movimento, e na passagem de página. É assim que o nosso cérebro entende que a leitura está acontecendo, que ela está tendo uma fluidez. Quando você tem muito texto acumulado, ou seja, com pouco espaçamento, pouca margem, tudo amontoado ali, é como se a gente ficasse preso muito tempo na leitura. E essa sensação é piorada pela falta desse movimento. Ou seja, a linha é muito comprida porque você tem pouca margem, então você fica muito tempo na mesma linha, e você fica muito tempo na mesma página, porque você tem muitas linhas juntas ali, espremidas na mesma página. Então, por isso que é importante você ter uma margem agradável, uma margem média ali de 2, 2,5 e um espaçamento também interessante para deixar, como a gente diz, o texto respirar, ficar um texto mais arejado, com mais espaço entre ele. Aqui na diagramação pode entrar também a questão da tipografia. A gente tem na tipografia 2 grandes grupos, que são as fontes serifadas e as fontes não serifadas. Uma fonte serifada, ela tem serifa. A serifa é aquela puxadinha na beirada da fonte, que eu vou deixar aqui mostrando para vocês explicando. Então, uma fonte serifada tem esse puxadinho, esse tracinho, e uma fonte não serifada não tem aquilo. A fonte serifada, ela é indicada para leituras longas. Por quê? Esse traço, ele dá a ideia de continuidade, como se você estivesse emendando uma letra na outra, consequentemente uma palavra na outra. Isso dá uma fluidez maior para o texto. Então a serifa meio que guia o seu olhar durante a leitura. As fontes não serifadas, elas são indicadas para você focalizar em palavras individuais ou em frases bem curtas. Então por isso elas são mais indicadas para título, subtítulo, título de capítulo, esse tipo de coisa. Também rola de usar em poesia, mas ainda assim não é muito bom, não. Então, a escolha de uma tipografia adequada, que leve essas coisas em consideração, ela também vai influenciar no resultado final do livro e da edição. Depois eu coloquei a proporcionalidade. Agora, proporcionalidade para quê? Basicamente para conforto, tá, gente? Quando a gente tem um livro muito desproporcional, que foge muito do padrão de tamanho que a gente está acostumado, que é o de 14 centímetros de largura por 21 de altura, e quando isso não é feito com um propósito específico, isso vai desagradar tanto o olhar quanto o próprio manuseio do livro. Então, livros de bolso, por exemplo, que são, claro, pequenos, que são muito grossos, muitas páginas, eles são muito incômodos de ler, de manusear, e por isso eles não são escolhas interessantes. Aquelas edições de bolso, por exemplo, das Crônicas de Gelo e Fogo, elas são um inferno para ler, porque é um negócio desse tamanhozinho assim, mas de largura é isso aqui, e aí você fica desesperado, porque você destrói o livro, porque você precisa abrir, e aí são muitas páginas para serem abertas, a lombada fica destruída. E lembrando que, apesar do padrão ser 14 por 21, a gente tem algumas alterações, livros são ligeiramente maiores, ligeiramente menores, isso não incomoda. Eu tô falando de ser... A questão não é mudar o tamanho, a questão é mudar o tamanho de forma desproporcional, e aí isso realmente é ruim para a edição, para o resultado final dela. Agora, a encadernação muda alguma coisa? Sim, ela muda basicamente a durabilidade. O Brasil tem um padrão muito bom de publicação de livros brochura que são costurados. Isso é muito interessante porque isso garante uma durabilidade legal. Lá fora, em geral, os livros que não são capa dura, eles têm uma encadernação só de cola. Então, são só as páginas empilhadas e coladas. Isso faz com que as edições durem pouco. Logo, logo, as folhas estão soltando. Se é um livro que você lê muito, que você costuma manusear muito, as folhas soltam e aí a edição meio que vai dissolvendo na sua mão. Então, a partir desses elementos, a gente pode ver que uma boa edição, ela é uma edição que equilibra esses elementos e usa eles de forma balanceada e bem pensada. Então eu trouxe aqui alguns exemplos de edições que eu considero ruins, edições legais, edições caprichadas, ou seja, que usam alguns elementos extras, e as edições artísticas.
Então, para falar de uma edição ruim, eu separei um livro de uma editora que melhorou muito nos últimos anos, tá? A gente precisa reconhecer isso. As capas, as edições estão bem diferentes, mas antigamente a Martin Claret era bem fuém. Esse livro aqui, o Memorial Diários do Machado de Assis, é uma edição da Martin Claret. Eu não sei porque eu comprei essa edição. E ela tem uma capa bem estranha. Você vê que aqui, ó, o título tá com fonte serifada, desnecessário, tá vendo? Esses tracinhos. A página é branca, com o texto preto. E a gramatura dela não é muito boa, tanto que a gente pode ver o texto vazando um pouco do outro lado. Outra edição que eu separei aqui ruim, e que não é da Martin Claret, não é só a Martin Claret que faz edições ruins, é uma edição da Pocket Ouro do Fernando Pessoa, com o Eu Profundo e os Outros Deus, que é bem ruim. A gente tem uma folha bem transparente, bem fina. Ela atrapalha bastante a leitura, principalmente que era um livro que eu comprei para a faculdade, então eu escrevia. Então as coisas que eu escrevia apareciam do outro lado. Então, assim, bem ruim essa ediçãozinha também. Bom, para falar de uma edição boa, a gente não pode deixar de falar sobre a Companhia das Letras, que é uma editora que estabeleceu um padrão de produção de qualidade muito alto no Brasil na década de 90 e que meio que guiou as editoras que produzem livros de qualidade hoje em dia. Então eu separei aqui duas edições, um livro do Borges, do Ficções. Podem ver que a página é bem amareladinha, a fonte é serifada aqui, tem uma margem legal, tem um espaçamento legal também, e a gramatura é bem interessante também. Outra edição legal são os livros do Murakami, que são da Alfaguara, que na verdade é um selo da companhia agora. Eles têm capas bem legais que trabalham com elementos extras, então você tem aqui um verniz localizado e também dentro uma folha amarelada, uma fonte serifada legal, com espaçamento bom, margens legais. É uma edição bem boa essa aqui. Para uma edição caprichada, eu separei O Homem que Caiu na Terra, da Dark Side. Ela não segue o padrão tradicional aqui no Brasil. Ela trabalha com livros de capa dura e muitos efeitos na capa. Corte da página colorido, sempre tem uma fitinha. Então a Dark Side trabalha sempre com edições muito caprichadas. Uma edição que explora aqueles elementos que eu falei de forma intencional para incomodar, para causar alguma sensação específica. Separei um livro da Kozak, o Bartleby o Escrivão. Tem uma desproporcionalidade na capa. A folha dele é bem fina, tá? Ela é branca por dentro e assim por fora. Então é uma edição que a gente chamaria de artística, porque ela explora esses elementos de forma intencional para criar uma coisa diferente na leitura. Bom, era isso que eu queria trazer hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida técnica, pode deixar aqui nos comentários. Se vocês gostaram, querem ver mais vídeos do tipo, pode deixar pedido aqui que eu faço. Eu adoro falar desse tipo de coisa. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.